how are you? Teacher Vini here. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E essa aula foi pedida por muitos alunos. A gente vai fazer de uma vez por todas uma revisão de todos os tempos verbais da língua inglesa. Então, a gente começa entendendo que eu tenho 12 tempos verbais no total, ok? 4 tempos verbais do presente, 4 tempos verbais do passado e 4 tempos verbais do futuro. Vamos lá, um por um, utilizando aí nomenclaturas e aí situações que eles melhor funcionam. Primeiro tempo verbal do presente, a gente vai falar do nosso Present Continuous. O Present Continuous, ele é um tempo verbal que ele indica aí duas situações. Uma ação que esteja acontecendo agora ou ainda uma ação futura. Ele tem uma fórmula, que é o verbo to be no presente, am, is, are, seguido de um verbo com ing. Então, por exemplo, I am working now. Tá acontecendo agora. She is traveling tomorrow. Tô dando aí o sentido de futuro. Eu sei que a gente não utiliza gerúndio em português para futuro, pelo menos não deveríamos, né? Mas em inglês isso é muito comum. Segundo tempo verbal do presente é o present simple. Seria o nosso presente tradicional. Eu corro, eu ando, eu faço. Então, a gente tem aí, por exemplo, I work every day. Uma frase que está indicando o quê? Uma rotina. Esse everyday, ele é um advérbio de frequência. Sempre quando eu demonstro a frequência pelo qual eu estou performando a minha ação, então eu posso considerar isso como uma frase de rotina. Agora, se eu digo para você, I am a teacher, isso é uma rotina? Não, isso é um fato. Então, a gente tem essa diferença entre routine and facts. Lembre-se que esse tempo verbal, ele tem no espectro dele os auxiliares do, don't, does e doesn't. O do e o don't eu vou usar para I, you, we, they em frases negativas e de perguntas. Já o does e o doesn't a gente vai utilizar para o he, she, it em frases negativas e de perguntas. I don't like sushi. Do you like sushi? She doesn't play video game. Does he play video game? Lembra que no he, she, it a gente tem aquela inflection. O verbo vai para o pluralzinho quando eu estou criando frases afirmativas, né? Então, he goes to the mall. Uma vez que eu coloquei o auxiliar, esse S desaparece. He doesn't go to the mall. Does he go to the mall? Terceiro tempo verbal do presente é o present perfect. É aquele que todo mundo quer tirar os cabelos, né? O nightmare dos students. Então a gente tem aí a fórmula de have ou has, seguida do verbo do particípio passado. O have eu vou utilizar com I, you, we, they e o has com he, she, it. O particípio passado é uma conjugação, é aquela terceira coluna, né? Então eu tenho go, went, gone, speak, spoke, spoken e assim vai. Quando que eu utilizo então o present perfect? Situação número 1 é quando você está dando um sentido de passado sem mencionar quando a ação ocorreu. I have gone to the mall. Eu disse quando? Não, não disse quando. A segunda situação, eu utilizo o for e o since. Ela já vai dar o sentido de presente. I have taught English classes since 2009. Comecei lá em 2009, continuo até agora. O nosso since é a mesma coisa que o nosso desde. Agora, se eu quisesse falar for, já daria um total, um período total. Oh, I have studied French for 10 years. Há 10 anos, por 10 anos, ok? E a gente tem ainda a situação número 3 do Present Perfect, que é quando a gente trabalha com advérbios incompletos, ou seja, que ainda não acabaram. Today, this year, this semester. Oh, I have worked a lot this semester. E aí, o nosso último tempo verbal do presente, que é o Present Perfect Continuous. A fórmula have ou has mais been mais ing.
Basicamente, ele está dizendo que eu comecei algo no passado e eu continuo até agora. I have been talking to you for 3 hours. Comecei aí há 3 horas atrás e tô aqui ainda falando com vocês. Vamos começar agora a falar de futuro? Então, o nosso primeiro tempo verbal é o future simple, né? Então, I will work tomorrow at 7 p.m. Posso utilizar também com be going to. I'm going to work tomorrow at 7 p.m. Lembra que o will, ele dá aí mais um valor de futuro incerto e o be going to de um futuro que você tem um pouquinho mais de certeza. O will, ele também pode ser utilizado para as decisões espontâneas, né? Oh, the phone is ringing. I will answer the phone, ok? Outro tempo verbal do futuro é o future continuous. Ele vai ter a fórmula de will plus be plus ing. Lembra que ele vai estar dizendo o que você vai estar fazendo em algum momento no futuro. I will be watching TV at 10 a.m. tomorrow. She will be playing video game tomorrow at 9 p.m. Então você está pensando, se projetando sobre o que vai estar acontecendo no futuro em um determinado momento. Future Perfect, quando você está pensando em algo do futuro que já vai ter acabado. Em português a gente fala assim, né? Ai, quando você chegar, eu já vou ter jantado. Então a gente tem a seguinte fórmula. Will, have, plus verb and participle. When you arrive, I will have eaten my dinner, for example. Um último tempo verbal do futuro é o Future Perfect Continuous. A gente vai utilizar will plus have plus been plus ing. E aqui eu vou estar dizendo por quanto tempo que eu vou estar performando uma ação. So, when you arrive in Paris, I will have been living there for 3 years. Quando você chegar em Paris, eu já vou estar lá morando, lá já por uns 3 anos. Tempos verbais agora do passado. Primeiro, simple past. I went to the mall yesterday. Tô dizendo o que aconteceu e quando aconteceu. Lembra que eu tenho os verbos regulares, todos com ed, e eu tenho os verbos irregulares, que é aqueles que eu tenho que memorizar, né? Buy, bought, speak, spoke e assim vai. Dentro desse espectro do Simple Past, eu tenho os auxiliares did ou didn't. Lembra que quando você utilizar, o verbo tem que voltar para a base form. I didn't study last week. Did I study last week? Já o was e o were é verb to be, então não precisa de auxiliar, né? Lembrando que a conjugação é I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Segundo tempo verbal do passado é o past continuous. Você está indicando algo que vai estar acontecendo, só que no passado. Então a gente tem was ou were, seguido de um verbo com ing. I was sleeping yesterday at 5 p.m. Terceiro tempo verbal do passado é o past perfect. A fórmula é o had mais verbo no particípio. Lembra que o past perfect nada mais é do que o passado do passado. Então ele é utilizado para colocar ações do passado em sequência. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu em segundo? Então vamos lá. Digamos que eu tenho a primeira ação. 7 a.m. I ate my breakfast. 7:30. I took a shower. Você há de convir que o breakfast foi a primeira ação, só depois que você tomou banho. Então a gente faria da seguinte maneira: I had eaten my breakfast before I took a shower. E o nosso último tempo verbal é o past perfect continuous. Fórmula: had plus been plus ing. Ele é a mesma coisa do past perfect, a diferença é que ele enfatiza quanto tempo a primeira ação do passado perdurou. I had been eating my breakfast for 10 minutes
before I took a shower. Claro? Espero ter ajudado. É um vídeo um pouco mais detalhado. Sempre que precisar, vocês podem voltar nele e ir pausando no tempo verbal que você tá com mais dificuldade. Combinado? Espero ter ajudado. Thank you very much and I see you next class.